Olá pessoal, então vamos começar mais uma aula de IA. Então essa é a aula 10, tá? De novo eu vou dividir essa aula em dois vídeos. Nessa primeira aula, primeiro vídeo, eu falarei sobre a parte teórica, tá? E na próxima aula eu vou resolver um exercício, tá? Ok? Então vamos lá. Bom, o primeiro resultado que eu quero apresentar para vocês, esse aqui, ó. A proposição 6,8. Então ela me diz, se eu tenho três vetores LI, então qualquer vetor que eu pegar no espaço é combinação linear de U, V e W. Então o que acontece? Qual é a hipótese aqui nessa proposição? Que os vetores UVW é LI. E qual é a tese? A tese aqui, para qualquer vetor x que eu escolher no espaço, lembrando que esse A de cabeça para baixo significa para tudo, quer dizer que eu posso escolher qualquer x, qualquer vetor x, existem, né? Números reais alfa, beta e gama, que satisfazem a igualdade x é igual a alfa u mais beta v mais gama w. Então, ele está falando o quê? Então, esse aqui é o símbolo de existe, quer dizer que eu consigo encontrar números reais, alfa, beta e gama, que satisfazem essa condição aqui, ó, essa igualdade. Que é a mesma coisa de dizer que x é uma combinação linear de UVW, que é igual a gente fez lá nos últimos exercícios da aula passada. Então, está mostrando que o vetor x é gerado pelos vetores UV e W. Então, acontece, todo vetor do espaço pode ser escrito como combinação linear de três vetores LI. Isso aqui é importante porque, além disso, a gente vai ver que esses números que aparecem na combinação linear, aqui faltou um negocinho, né? É mais gama W. Esses coeficientes alfa, beta e gama serão únicos. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho a base, se eu tenho os três vetores LI, que no próximo capítulo nós vamos chamar de base, tá? Então, três vetores LI são conjuntos muito importantes na álgebra linear, tá? Até por isso que eles vão receber nome específico, que é o base. O que acontece? Além de nessa proposição aqui, a gente consegue mostrar que todo vetor do espaço pode ser escrito como combinação linear de três vetores LI. Além disso, dá para mostrar que essa combinação é única, tá? Então acontece, lá na frente a gente vai começar, em vez de trabalhar com os vetores, dado um vetor fixado, um conjunto LI aqui, nós vamos começar a trabalhar só com os coeficientes desse vetor nessa base, tá? Daí a importância de termos três vetores LI, ok? Que é aquela, então aí a gente já começa a partir para a álgebra linear de vez. Que a gente para até de falar de tanto da parte geométrica do vetor, que a gente também já não está fazendo tanto, e passa de vez a só olhar as coordenadas do vetor em uma base, tá? Bom, essa proposição aqui a gente já é bem parecido com a 6,5 que nós vimos na outra aula. Na proposição 6,5 ela falava que uma sequência V1, V2 de três vetores é LD, sem somente ser um deles é gerado pelos demais, tá? O que essa proposição está falando é que essa propriedade vale para
quantidade arbitrária de vetores, tá? Então, V1, V2. Se eu tiver dois vetores só, essa sequência é LD, essencialmente se ou V1 é gerado pelo V2, então V1 é um beta V2, ou V2 é um alfa V1, ok? Então, o que acontece? O que ele está falando aqui, ó? Lembra então que é uma equivalência, você tem somente C aqui. Se o N vetores são LD, então você consegue encontrar pelo menos um que pode ser escrito como combinação linear dos outros N-1 vetores, tá? E tá falando também que se eu tenho uma sequência de vetores de tal modo que um deles é gerado pelos outros, então é porque essa sequência de vetores é LD, ok? Então agora eu falei, ó, como é que a gente definiu lá atrás quando dois vetores são LD? Quando eles são paralelos. Essa proposição aqui, ó, nos fala que eu não preciso olhar para a cara dos vetores, se eles são paralelos ou não. Basta ver se um é múltiplo escalar do outro ou não. Ok? Então a gente sai da parte geométrica e vai fundo na parte algébrica aqui. Então vamos lá, proposição 610. Essa proposição talvez é a mais importante aqui. Tá? Então, pega uma sequência de vetores entre 1 e 3 vetores. Então ela é LI, sem somente C, qualquer combinação linear desses vetores cujo resultado é o vetor nulo, só tem uma possibilidade, é aquela trivial, aquela que em todos os escalares são iguais a zero. Então é lógico, esse resultado só vale para n igual entre 1 e 3, porque a partir de n igual a 4, toda a sequência de vetores seria LD por definição. Então vamos lá. Então, se o n igual a 1, como é que fica essa proposição? Deixa eu mudar a cor aqui. Se o n igual a 1, então temos uma sequência V1 então, se eu tenho uma sequência, se esse vetor é LI e eu, eu tenho uma equação da forma alfa V1, alfa 1 V1 dando o vetor nulo, se eu sei que esse vetor V1 é LI, então eu posso concluir que alfa 1 é igual a zero. E a segunda, essa é, digamos assim, a ida, né? A primeira parte, ó. Se a sequência de vetores é LI, então essa equação admite apenas solução trivial, tá? Mas tem a recíproca dela. O que acontece? Eu pego um vetor V1 e supõe que para qualquer alfa 1 que eu pegar, quando eu faço estudo essa equação, o único resultado é que obrigatoriamente o alfa 1 é igual a zero. Então eu posso concluir, vou entre parênteses aqui, que obrigatoriamente V1 é LI, tá? Então, se eu tenho uma sequência LI, tem um vetor LI. Então, para toda sequência de vetores, toda combinação linear desse vetor V1 dando vetor nulo, a única possibilidade é aquela em que o escalar que eu estou pegando tem que ser igual a zero. Vou fazer para n igual a 2. O que essa proposição está dizendo? Bom, a primeira coisa. Bom, a hipótese é que V1, se V1 é LI,
Então o que acontece? Se eu... n igual a 2 aqui, né? Bom, se eu tenho dois vetores, V1 e V2, LI, então, se eu tenho uma combinação linear de V1 e V2, dando o vetor nulo, a única forma de fazer isso é pegando α1 e α2, ambos iguais a zero, tá? Então essa aí, ó. Se eu tenho vetores LI, e se isso ocorre, então essa equação só tem a solução trivial. E vale a recíproca também. Se eu tenho α1 mais α2, V2 igual a vetor nulo, implica que α1 é igual a α2 igual a zero. Isso aqui para todo α1 e α2 real. Então eu posso concluir que essa sequência é LI, tá? Então como é que eu posso mostrar que dois vetores são LI? Pega a combinação linear desses dois, dando o vetor nulo. Se você conseguir provar que então obrigatoriamente α1 e α2 são iguais a zero, então você mostrou que os dois vetores são LI. Ok? Isso a gente vai fazer no próximo exercício. Vai aqui n igual a 3. Então, a primeira parte fala, se eu tenho três vetores, V1, V2 e V3, é LI, então, se eu tenho três números reais, α1, α2 e α3, satisfazendo essa igualdade aqui, ou seja, α1, α2 e α3 são os coeficientes do vetor nulo como combinação linear de V1, V2 e V3. Então, se eu faço isso, não tem outra forma. É porque eu obrigatoriamente tive que usar que α1, α2 e α3 igual a zero. Ó, eu só posso concluir isso se os vetores são LI. Umas aulas atrás aí, nós vimos que dá para fazer combinações lineares do vetor nulo utilizando escalares diferentes de zero, se os vetores forem LD, tá? E a recíproca nos diz o quê? Se eu tenho três vetores de tal forma que a única maneira de escrever o vetor nulo como combinação linear deles é utilizando os escalares todos eles iguais a zero, então eu posso concluir que os vetores, que essa sequência de vetores é LI, tá? Então é isso que está dizendo a proposição, tá? Só que como ela está fazendo de forma geral, o n aqui ó, pode ser qualquer número entre 1 e 3, o que ela está dizendo é que em cada caso, se o n for 1 é isso aqui, se o n é 2 é isso aqui, se o n é 3 é isso aqui que ela está falando. Bom, e o que acontece para uma consequência dessa proposição aqui? Só voltando aqui um comentário, essa proposição, essa propriedade aqui da proposição 610, lá na verdade é a definição de conjunto LI.
Tá? Quando você chegar lá no curso de álgebra linear, quando estudar os espaços vetoriais, vocês verão que essa é a definição de conjuntos linearmente independentes, ok? Então vamos lá, esse corolário aqui, o que ele diz? Se eu tenho uma sequência LI, então, sempre que eu escrever um vetor como combinação linear deles, o que acontece? Essa combinação linear é única. Então acontece, daí combinando esse corolário com essa proposição aqui, que tem aquela propriedade que todo vetor do espaço se escreve de modo único como combinação linear de três vetores LI. Tá? Isso aqui que vai permitir a gente nós colocarmos as coordenadas. Então vamos lá, ó. O que ela está dizendo? É, bom, na verdade isso aqui é a equivalência, tá? Bom, se eu tenho então V n igual a 1, se V1 é LI e eu tenho que alfa1 V1 é igual a beta1 V1, então eu escrevi o mesmo vetor como combinação linear de V1 de dois modos distintos. Isso não podem ser distintos essas formas, ou seja, o alfa1 tem que ser igual ao B1. O N2, se o N for 2, então se eu tenho V1 e V2, sequência LI, e eu tenho uma combinação linear alfa1 V1 mais um alfa2 V2 é igual ao beta1 V1 mais um beta2 V2, eu posso concluir então que obrigatoriamente alfa1 é igual a beta1 e alfa2 é igual a beta2, ok? Então, os coeficientes que multiplicam o V1 são iguais e os coeficientes que multiplicam o V2 são iguais. Se o n for 3, então o que o corolário nos diz? Que se eu tenho V1, V2, V3, três vetores, e eles são LI, e também eu tenho que alfa1 V1 mais alfa2 V2 mais alfa3 V3, essa combinação linear é igual a essa aqui, ó, beta1 V1 mais beta2 V2 mais beta3 V3, então os coeficientes que multiplicam o mesmo vetor são iguais. Na verdade, isso aqui. Quem multiplica o V1 são iguais, os coeficientes que multiplicam o V2 são iguais, e assim por diante. Então, alfa1 é igual a beta1, alfa2 é igual a beta2, e alfa3 é igual ao alfa3 é igual a beta3. Ok? Bom, essa proposição aqui nada mais é que é a mesma proposição que a gente fez aqui em cima, ó, 611, se não me engano. Então, a 611 ela diz que uma sequência de vetores
LI, se somente se essa equação admite apenas solução nula. Se eu trocar em termos de LI para LD, como é que fica? Então, uma sequência será LD, se somente você tem que negar isso aqui. Então, essa solução não admite apenas solução nula, ou seja, existe uma solução não trivial dessa equação. Em outras palavras, se a sequência é LD, então quer dizer que existem escalares, tá? Alfa 1, alfa 2, alfa n, não todos nulos. Pelo menos um deles tem que ser diferente de zero, que satisfaça a igualdade. É o que fala essa proposição aqui, ó. É a mesma que fala basicamente a mesma coisa que a proposição 6.11, só que em vez de termos de conjuntos LI, estou usando conjuntos LD. Então, ó, uma sequência LD, se somente se essa equação admite uma solução não nula. Ou seja, existem escalares, alfa 1, alfa 2, alfa n, não todos nulos, tais que satisfazem essa igualdade aqui. Ok? Bom, gente, o vídeo de hoje era isso. Aí no próximo vídeo eu vou resolver esse exercício aqui com vocês, tá? Vai ficar grande, então eu vou deixar em um vídeo só esse exercício, ok?